Monstros marinhos. Os gigantes indomáveis dos oceanos. E aí, galera? Hoje a gente vai mergulhar fundo num passado distante, numa época em que os oceanos eram dominados por criaturas colossais e aterrorizantes. Criaturas que fazem o tubarão branco parecer um peixinho de aquário. Prepare-se para conhecer as 6 maiores criaturas marinhas e assustadoras que já existiram no mundo. A Terra já viu de tudo, né? Dinossauros gigantescos, insetos do tamanho de carros, mas... e nos oceanos? O que será que se escondia nas profundezas abissais? A gente vai desvendar esses mistérios e conhecer os verdadeiros reis dos mares. Se preparem, porque o que vocês vão ver aqui são verdadeiros monstros marinhos que fariam qualquer um pensar 2 vezes antes de entrar na água. Apertem os cintos, a viagem vai começar. Megalodon. O mordisco da pré-história. Imaginem um tubarão branco, mas tipo, muito maior. O Megalodon era basicamente isso, um primo distante do tubarão que a gente conhece, só que colossal. Sério, essa criatura podia chegar a até 18 metros de comprimento, quase o tamanho de um ônibus articulado. Imagina dar de cara com um negócio desses? E os dentes? Ah, os dentes! Eram enormes, triangulares, serrilhados e podiam chegar a 20 centímetros. Para vocês terem uma ideia, um único dente do Megalodon era maior que a mão de um homem adulto. O Megalodon era um predador voraz, capaz de esmagar ossos com uma mordida. Ele se alimentava principalmente de baleias, golfinhos e outros animais marinhos. Dominou os oceanos por milhões de anos, até desaparecer misteriosamente há cerca de 3,6 milhões de anos. O que será que aconteceu com esse gigante? Uma coisa é certa, o Megalodon era uma força da natureza, um verdadeiro rei dos mares que a gente agradece por não estar mais por aí. Mosasauro, o terror dos mares cretáceos. Se você já assistiu ao filme Jurassic World, com certeza se lembra do Mosasauro, aquele réptil marinho gigante que roubou a cena. E não é para menos, com seus 18 metros de comprimento e uma aparência assustadora, o Mosasauro era um predador de topo de cadeia durante o período Cretáceo. Ele era um animal perfeitamente adaptado à vida na água, com um corpo alongado, nadadeiras poderosas e uma cauda longa e musculosa que usava para se impulsionar na água. Sua cabeça era enorme, com mandíbulas longas e dentes afiados como navalhas, perfeitos para agarrar e dilacerar suas presas. E ele não era nada exigente quando o assunto era comida. No cardápio do Mosasauro estavam peixes, moluscos, tartarugas marinhas e até mesmo outros répteis marinhos, incluindo outros mosasauros. Ele era um predador implacável, que dominou os oceanos por milhões de anos, até o fatídico dia em que um meteoro gigante pôs fim ao reinado dos dinossauros. Liopleurodon, o predador veloz do Jurássico. O período Jurássico foi uma época de gigantes, tanto em terra firme quanto nos oceanos. E quando falamos de predadores marinhos, o Liopleurodon era um dos mais temidos. Com seus 7 metros de comprimento, ele era menor que o Megalodon e o Mosasauro, mas não menos assustador. Seu corpo era hidrodinâmico, com 4 nadadeiras enormes que o impulsionavam na água com uma velocidade incrível. O Liopleurodon era um caçador ágil e estratégico. Ele usava sua velocidade para emboscar suas presas, que incluíam peixes, lulas e outros répteis marinhos. Seus sentidos aguçados, como a visão e o olfato, permitiam detectar a presa a uma distância considerável. Se você fosse um peixe no Jurássico, com certeza não gostaria de estar na mira de um Liopleurodon faminto. Ele era um predador de primeira linha, que reinou nos mares do Jurássico por milhões de anos, deixando um rastro de terror por onde passava. Preparem-se para conhecer o Dunkleosteus, um peixe pré-histórico que parecia ter saído de um filme de ficção científica.
Com seus 10 metros de comprimento e uma armadura óssea que cobria sua cabeça e parte do corpo, ele era um verdadeiro tanque de guerra dos oceanos. Mas o que o Dunkleosteus tinha de blindado tinha de faminto. Ele possuía uma mordida incrivelmente poderosa, capaz de gerar uma pressão de até 5 toneladas, o equivalente à mordida de um Tiranossauro Rex. E não pensem que ele tinha dentes comuns, não. As placas ósseas da sua boca eram afiadas como navalhas, capazes de cortar carne e ossos com a mesma facilidade que cortamos manteiga. Ele era um predador voraz, que se alimentava de peixes, moluscos, crustáceos e até mesmo tubarões. Sim, vocês ouviram direito. O Dunkleosteus era tão casca grossa que até os tubarões tinham medo dele. Ele dominou os mares do período Devoniano há cerca de 400 milhões de anos e desapareceu misteriosamente, deixando para trás um legado de terror e admiração. Imaginem um lagarto gigante, com um corpo hidrodinâmico, 4 nadadeiras poderosas e uma mandíbula enorme repleta de dentes afiados como facas. Esse era o Cronossauro, um dos maiores répteis marinhos que já existiu. Com seus 9 metros de comprimento, o Cronossauro era um gigante dos mares do Cretáceo. Ele era um predador de topo de cadeia, que se alimentava de qualquer criatura marinha que cruzasse seu caminho, incluindo peixes, moluscos, tartarugas marinhas e até mesmo outros répteis marinhos. Sua mordida era extremamente poderosa, e suas nadadeiras o impulsionavam na água com uma velocidade impressionante, tornando-o um caçador implacável. O Cronossauro era um animal solitário, que passava a maior parte do tempo caçando e patrulhando seu território. Ele era um verdadeiro rei dos mares, que dominou os oceanos por milhões de anos, até o evento de extinção que marcou o fim da era dos dinossauros. Se você achava que as baleias de hoje em dia eram grandes, espere até conhecer o Leviatã, um cachalote pré-histórico que faria a baleia azul parecer um filhote. Com seus 18 metros de comprimento, o Leviatã era um gigante dos mares do período Mioceno. Ele era um predador voraz, que se alimentava principalmente de baleias menores, golfinhos e lulas gigantes. Sua característica mais marcante eram seus dentes, que podiam chegar a 36 centímetros de comprimento, maiores que uma régua escolar. Seus dentes eram tão grandes e poderosos que ele conseguia esmagar os ossos de suas presas com facilidade. O Leviatã era um animal extremamente inteligente e sociável, que vivia em grupos e caçava em conjunto. Ele dominou os oceanos por milhões de anos, até desaparecer misteriosamente, deixando para trás um legado de respeito e admiração. E aí, pessoal, gostaram de conhecer essas criaturas incríveis e aterrorizantes? Deu para sentir um friozinho na barriga só de imaginar essas feras nadando por aí? A gente viu desde o Megalodon, o rei dos tubarões, até o Leviatã, o cachalote colossal, cada um com suas características únicas e assustadoras. E aí, qual dessas criaturas você achou mais assustadora? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.